Olá, meus amores, paz do Senhor, boa tarde. A Tirene está passando aqui para nós gravar o nosso vídeo da nossa historinha bíblica de hoje. Mas antes da gente fazer isso, a Tirene quer dizer que está com muita saudade. E é assim que eu estou contando os minutos para abraçar vocês e cheirar vocês, ficar no culto, na salinha com vocês, tá bom? Então, assim, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero que esteja todo mundo bem. Mas antes de nós contar a nossa historinha bíblica em rápidas palavras, nós vamos orar ao Papai do Céu agradecendo a Deus por estar vivos, tá certo? Vamos lá fechar os olhos com a tia Irene e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado por mais, Senhor, um dia que Tu nos dá, por tudo que temos recebido de Ti, pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso pão de cada dia, o nosso vestir, o nosso calçar, pela nossa casa. Obrigado pela nossa saúde. Senhor, fica conosco, nos ajuda a guardar a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Assim, Senhor, fica conosco hoje e sempre. Amém. Em rápidas palavras, a tia quer contar uma historinha para vocês. Vocês já até ouviram falar dessa história, mas sempre é bom a gente ficar lembrando, que é para a gente não esquecer do que o Senhor Jesus diz, né? A Tirene vai contar uma historinha rápida para vocês sobre as 10 pragas que aconteceu no Egito. Vocês já ouviram falar dessa história, que Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel. Mas algo terrível aconteceu, que quando Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel, existia alguém que não queria deixar que o povo fosse liberto. Esse alguém se chamava o rei Faraó, porque ele mantinha o povo de Israel, todos os homens sendo seus escravos, trabalhando dia e noite de graça, né? E ainda eram espancados, e todas as pessoas daquele lugar eram submissas ao rei Faraó. Mas um dia Deus falou com Moisés para ir falar com Faraó a respeito da libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Mas Faraó se endureceu e Moisés falou com ele que Deus tinha mandado, mesmo assim, ele não deu ouvido à voz do Senhor. Mas um dia algo aconteceu, que Deus já tinha falado de várias maneiras através de Moisés, falando com Faraó que tinha que libertar o seu povo, mas Faraó, com o coração endurecido, não quis deixar. Então Deus, de todas as formas, tinha tentado falar com Faraó, só que ele não entendeu. Mas algo terrível aconteceu. Quando o homem não obedece à voz do Senhor e não escuta aquilo que o Senhor diz, as consequências são muito tristes. Aí sabe que algo aconteceu, que Deus mandou o Faraó deixar o povo ir, só que Faraó não quis deixar o povo ir. Então Deus resolveu castigá-lo, o povo do Egito, e Faraó, por causa da sua desobediência, por não ouvir a voz do Senhor. E ele disse que ia enviar 10 pragas. E no capítulo 7 de Êxodo, até o versículo 11, fala dessas pragas. Ah, tia, qual foi a primeira praga? Você lembra qual foi a primeira praga? Lembra? Se você não lembrar, a tia vai lembrar para você. A primeira praga está escrito no capítulo 7 e o versículo 19, que Deus mandou que Moisés tocasse nas águas e a água toda do Egito, daquela cidade, se tornou-se em sangue. Então, algo terrível aconteceu, porque tudo que eles iam fazer, que eles precisavam fazer, precisava da água. Mas como que eles iam fazer? Como que eles iam beber se a água estava transformada em sangue? Como que eles iam fazer a comida? Como que eles iam tomar banho? Mas eles ficaram muito assustados e ficaram com medo. Mas logo depois, a água voltou ao normal. Então Faraó voltou atrás também. E ficou ainda zombando de Deus. Mas não ficou só na primeira praga. Então as águas voltaram ao normal e Faraó voltou atrás, não deixou o povo ir. Mas aí Deus falou novamente com Moisés. Moisés, fala a Faraó para deixar o meu povo ir. Mas mesmo assim ele não deixou. Então Deus resolveu enviar a segunda praga, que foi a praga das rãs. Você já imaginou na sua casa, na cozinha, na cama, na sala, no quarto, no banheiro, todos os lugares que você andar ter rã? Já imaginou as rãs subindo em você? Então foi assim a segunda praga que Deus mandou para o Egito. Então aquele povo muitos se apavoraram, mas mesmo assim Faraó, com o coração cheio de ódio e de raiva,
cheio do espírito maligno, não deixou o povo de Israel ser liberto por Moisés, enviado pelo Senhor. Mas algo aconteceu ainda, que Deus disse: nossa, Faraó não vai deixar o meu povo ir, vou mandar a terceira praga. E a terceira praga, Deus mandou a praga dos piolhos. Você já imaginou? Lembrando de uma coisa, que a primeira praga, quando a água se transformou em sangue, o povo de Israel não pereceu por causa da água. A água só se transformou em sangue para o povo de Faraó e para o Egito. Então, o que foi que aconteceu? Deus mandou a segunda praga das rãs. Mandou a terceira praga, que foi a praga dos piolhos. Você já imaginou? Cabeça cheia de piolho, você se coçando direto. Os piolhos eram tanto que desciam sobre o rosto das pessoas. Mas mesmo assim, Faraó continuou com o coração endurecido. Então disse Deus para Moisés: vai e avisa que virá a quarta praga, que foi a praga das moscas. Gente, é horrível a praga das moscas, meus amores. Você já imaginou, você vai lanchar, as moscas baixam na comida, baixam em você, baixam em todo canto e você não sabe mais como fazer? Então foi tanta mosca que eles não sabiam mais como agir. Mas mesmo assim, o faraó, vendo todo o seu povo sofrer, mesmo assim ele não liberou o povo. Aí Deus disse: Faraó está com o coração endurecido, então eu vou puni-lo de outra forma. Deus resolveu mandar a quinta praga, que foi a praga da morte dos animais. Todos os animais do Egito começaram a morrer. As ovelhas, os gados, os cavalos, os camelos, tudo que existia começou a morrer. Mas mesmo assim, Faraó continuou com seu coração endurecido. E Deus disse: como que eu vou fazer agora? Já que ele não ouviu até a quinta praga, então eu vou mandar a sexta praga. E a sexta praga foi essa: todo aquele povo ficou leproso, ficou com ferida no rosto, no corpo, nas mãos. E era uma coceira sem fim, as feridas fediam, eram feridas podres. Mas mesmo assim, Faraó, com o seu coração endurecido, cheio de lepra, todo cheio de doenças, cheio de feridas, cheio de chagas, ele não deixou o povo de Deus sair da escravidão. Aí, sabe o que foi que aconteceu? Deus enviou a sétima praga. Tia, qual foi a sétima praga? A sétima praga foi chuvas de pedra. Deu grandes trovoadas e choveu pedras e granizos na terra. Você já imaginou chovendo pedra? Furaram todos os telhados, acabaram com todas as coisas, destruíram tudo. Mas mesmo assim, Faraó continuou endurecido. Aí, não bastando isso, Deus resolveu falar mais uma vez com Faraó através de Moisés. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Mesmo assim, ele não deixou o povo de Deus ser liberto. Deus enviou a oitava praga. A oitava praga foi a praga dos gafanhotos, que comeram todas as lavouras, comeram os milhos, comeram o trigo, comeram as plantações de feijão, as plantações de arroz, tudo que era plantação, os gafanhotos começaram a comer. Mas Faraó, cheio de demônio, enraivecido com Moisés e com o povo, porque ele queria que o povo trabalhasse de graça para ele. Mesmo assim, ele não deixou ir. Então Deus enviou a nona praga. Sabe qual foi a nona praga? Que tudo ficou escuro. Ninguém enxergava nada. Lá não existia dia nem noite. Era só uma escuridão terrível. E não tinha como acender nada para clarear, porque tudo ficou escuro. A cidade, a sua casa, o palácio, tudo ficou numa escuridão. Lembrando que essas pragas só atingiam o povo do Egito, o povo que não servia a Deus. O povo de Israel que servia a Deus, que era obediente a Deus, não foi atingido com essas pragas. Aí Deus enviou a praga da escuridão, mas mesmo assim, Faraó continuou endurecido. Faraó não quis obedecer à voz de Deus, não quis deixar o povo ir. Então Deus resolveu tocar naquilo que mais doía em Faraó. E quando Deus enviou Moisés para Faraó e disse: olha, Deus vai enviar a 10ª praga. Ele não acreditou. Vai passar que nem as outras. Porque as outras ficou escuro também. Depois acabou a escuridão. Veio as rãs acabaram. Veio os piolhos acabaram. Então, a 10ª praga não vai dar em nada. Mas aí foi bem triste. Porque a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Ou seja, dos primeiros filhos
da casa, a primeira criança que nascia em cada casa, eles iam ser mortos. Mas Deus fez uma promessa para Moisés e disse: Moisés, olha, vai, avisa o meu povo que matem um cordeiro e com o sangue do cordeiro eles passem nos umbrais da porta, ou seja, nas beiradas da porta, para ficar bem claro para vocês. E aonde tiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte não vai entrar. Então todo o povo de Israel fez o que Moisés ordenou, matou o cordeiro e pegou o sangue do cordeiro e passou nos umbrais da porta. E à meia-noite o anjo da morte passou. E na casa do povo de Israel, do povo de Deus que tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entrou. Mas na casa do povo do Egito, que não obedeceram à voz de Deus e continuaram dando ouvido a Faraó, o anjo da morte entrou. E adivinha onde ele entrou primeiro? Entrou na casa de Faraó. Faraó só tinha um único filho. E esse filho mesmo veio a morrer. Então precisou acontecer muitas pragas. Precisou acontecer 9 pragas para chegar na 10ª para Faraó resolver escutar o que Deus estava falando com ele através de Moisés. Então, quando o seu primogênito, seu filho, primeiro faleceu, aí sim ele acreditou que Deus estava falando de verdade. Aí ele libertou o povo de Israel. Então, meus amores, o que nós temos que aprender é que nós devemos obedecer à voz do Senhor na primeira vez que o Senhor fala. Nós não podemos deixar que aconteçam muitas coisas ruins para que nós venhamos obedecer. Então, na primeira vez, quando Deus falar com você, logo na primeira vez obedeça. Sempre que o papai e a mamãe falar com você, na primeira vez obedeça, não seja desobediente. Então, essa foi a historinha. Você vai lembrar que quando desobedecemos a Deus, as consequências são tristes, as consequências são graves. Então, sempre seja obediente, nunca desobedeça a Deus como o Faraó fez, pois ele precisou perder o seu filho para poder entender que Deus estava falando. Então, meus amores, um cheiro no coração de vocês, um cheiro no sovaco, que Deus abençoe. A tia tá assim com muita, muita, muita saudade, mas em breve estaremos juntos. Tchau, Pai do Senhor e até a próxima.